capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E o versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela desabou, porque estava edificada. Desabou, sendo grande a sua ruína. O capítulo 7, meus irmãos, do Evangelho de Mateus, são as últimas palavras de Jesus em relação ao mais longo e o mais famoso sermão, já conhecido nas Escrituras, que é o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. As bem-aventuranças, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7, no versículo de número 28. Nesse capítulo 7, nos finalmentes dessa advertência, exortação, admoestação de Jesus para a sua igreja, um estudante da Bíblia diz que Jesus falou para os seus apóstolos, porém foi ouvido pelo mundo. O propósito de Jesus era falar para a sua igreja, mas o mundo ouviu a instrução de Jesus. E o capítulo 7, ele é dividido em várias unidades. A primeira, que vai do versículo 1 ao versículo 5, e Jesus está falando sobre o juízo temerário. Não julgueis, para que não sejais julgados. Do versículo 6, nós temos aquilo que é santo e não deve ser dado àquilo que é inferior, não dando as preciosidades da igreja, da fé, os segredos de Deus aos cães. Do verso 7 ao verso 12, nós estamos aqui com a instrução de Jesus sobre a oração. Somente esses versículos, do versículo 7 ao versículo 12, são 5 versículos, é uma instrução de vários dias, não é? Porque falar sobre a oração é sempre maravilhoso e necessário, e Jesus vai dizer: quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate a porta se abre. Jesus vai falar sobre os 2 caminhos, do versículo 13 ao versículo 14, os 2 caminhos que nós conhecemos, não é? O estreito e o caminho largo, e as consequências de cada um deles. O estreito, poucos entram, poucos passam. O caminho largo, muita gente entra e muita gente se perde nele, porque o Evangelho não é essa facilidade que muita gente apresenta. Do versículo 15 ao versículo de número 23, Jesus vai falar sobre os falsos profetas. Perceba aí na sua Bíblia que essa unidade já ganha um alongamento, não é? Já recebe uma instrução maior de Jesus, porque era um tempo muito trabalhoso para a fé, o cristianismo que estava nascendo no coração das pessoas. E aí há uma proliferação, um crescimento exacerbado dos falsos líderes, dos falsos profetas. E Jesus vai dizer:
olha, eles se vestem como ovelhas, mas são lobos vorazes. E Paulo vai dizer, quando chama o presbitério da igreja de Éfeso, lá em Mileto, ele diz, olha, quando eu for ausente de vós, entrarão no meio de vocês lobos vorazes, que não vão ter piedade do rebanho. E hoje nós encontramos essa verdade no Brasil e no mundo, de muita gente que não aceita a submissão de Deus e do seu evangelho e se permite a falsos ensinos, e tem ensino que é tão parecido com o verdadeiro que, se for possível, engana aquele que é maduro na fé. É preciso estar numa vida de vigilância, de oração, de leitura bíblica, de comunhão com Deus, para perceber aquilo que tem aparência de verdade, mas é mentira em si mesma. A essência é de mentira. Paulo, escrevendo à igreja, lá na segunda carta a Timóteo, me parece capítulo 3, versículo 4, ele vai dizer, tem a aparência, tem um disfarce, tem a máscara da piedade, mas nega a eficácia da mesma. Destes você deve fugir, deve se afastar. Muito bem. E agora chega a última unidade, porque do versículo 28 só temos a palavra de gratidão e admiração do povo. Então, o versículo 24 até o versículo 27 é a última unidade, o último discurso, a última palavra. E Jesus reservou a última palavra para falar sobre aquilo que eu me proponho, debaixo da graça de Deus e da oração da igreja, para falar nesta noite, que é sobre os dois fundamentos. Então, no versículo 24, Jesus vai dizer, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Não sei se na sua versão diz homem sábio, mas na maioria das versões é homem prudente. Então, a visão do texto é mostrar duas construções e duas qualidades de construtores. Uma construção que é firme, segura, inabalável, apesar de sofrer os mesmos impactos, uma fica em pé ou fica firme e a outra cai. Então, Jesus vai dizer que a estrutura que permanece apesar dos rios, apesar da chuva, da inundação, apesar dos ventos fortes, a estrutura que fica é a estrutura que foi construída sobre a rocha. E a estrutura que aparentemente é interessante, é aprazível, é bela, mas não suportou o vento forte, não suportou a chuva, não suportou as pancadas da natureza, e aí desabou. Mas por que caiu? Caiu porque foi construída sobre areia, não tinha sustentabilidade, firmeza. Então eu queria fazer algumas considerações. Se você estiver anotando, vou procurar falar bem cuidadoso aqui, sem correr muito, para quem está anotando nesta oportunidade. Algumas considerações eu quero fazer sobre esse texto. Em primeiro lugar, em tempo bom, se você estiver anotando, toda a construção parece ser boa. Quando o tempo é bom, toda a construção parece ser boa. Porque o tempo é bom. Então não tem como fazer avaliação quando o tempo é bom. Isso em todos os sentidos da vida. Tem casamento que é bom quando o tempo é bom. Tem relacionamento de amizade que é bom quando o tempo é bom. Mas quando o tempo muda, aí as pessoas mudam. Então, quando o tempo é bom, aparentemente a construção é boa. A segunda consideração: quem revela a qualidade da construção é a tempestade. Quem vai dizer a qualidade da construção é a tempestade.
É a tempestade. Quando o vento chegar, quando o rio correr, quando a inundação acontecer, aí vai se revelar se a construção é segura ou é frágil. Nós somos de uma região aqui do Nordeste que sofremos muito com isso. Nós temos famílias dignas, honradas, que por motivação financeira, baixa renda, situação econômica, moram em lugares difíceis, em morros, em encostas, nas beiras de rios, e quando a chuva é pesada, aí quando a água sobe, leva absolutamente, e é fácil você ouvir nos noticiários alguém dizendo: eu perdi tudo. Escapei porque corri, escapei porque nadei, mas o que tinha em casa, inclusive a casa, eu perdi. Porque quem vai revelar a qualidade da construção é a tempestade. Se a tempestade chegar e a construção permanecer, a construção é boa. Escute, boa não é a construção bonita. Boa é a construção firme. Nem sempre, quero abrir um parêntese para dizer isso, nem sempre a construção firme é uma construção bonita. Nem sempre. Nem sempre aquilo que é tão maravilhoso tem a mesma maravilha de fundamentação. Às vezes é bonito de cima para cima, mas não tem beleza de baixo para baixo. E quando chega a tempestade, o que é bonito passa a ser escombros, ruínas. Quem me entende diz amém? O texto, ele vai criar uma racionalidade para a gente. Não que esse texto não possa, irmãos da glória a Deus, sentir a efervescência do Espírito, em absoluto. Todos nós podemos, porque a palavra de Deus produz isso na vida da gente. Mas esse texto é muito da reflexão, muito do pensar. Eu li uma literatura que dizia assim: o povo brasileiro gosta de sentir mais e pensar menos. Mas a igreja de Jesus é uma igreja que pensa. É uma igreja que se reúne hoje aqui para buscar a razão da palavra de Deus. E é evidente que com esta razão há também a manifestação da emoção, da presença e da glória de Deus. Amém, meus irmãos? Mas a racionalidade do texto, é a terceira consideração que eu quero fazer, é que só o prudente escapa. E aí eu quero que você repita após mim. Só o prudente escapa. Só o prudente. O texto não vai dar margem para ninguém mais. Ou é imprudente, ou é insensato e cai e desaba, ou é prudente e permanece firme. E aí, por que esse texto é muito da razão, pastor? Porque não sou eu, como servo de Deus hoje aqui, com a responsabilidade que tenho, que posso dizer para você, olhando aqui, mesmo com a lupa mais segura, com o instrumento de visualização mais seguro, eu não tenho capacidade para dizer assim: aquela construção é firme, aquela construção é frágil. Não. Somente o Espírito de Deus conhece que qualidade de construção você é e você está fazendo no reino de Deus. É por isso que Jesus vai dizer assim: não julgueis. Porque é fácil você passar por uma construção que não tem ostentação e desprezá-la. Porque nós somos da geração que aprecia e se afeiçoa facilmente por aquilo que é belo, por aquilo que é bonito, por aquilo que aparentemente é perfeito. É por isso que nós temos aí no mundo inteiro pessoas se matando em nome de beleza, em nome de magreza,
não é? A anorexia é uma doença que está matando centenas e milhares de moças, de jovens, de rapazes, em uma busca frenética pela beleza, pelo corpo ideal, pelo corpo padrão, porque sabe que a geração que vive hoje, a ambiência social que vive hoje, aprecia aquilo que é belo, aparentemente, simplesmente belo. Se é belo, esse é o valor. Se é bonito, esse é o valor. Mas o texto vai dizer, nem sempre a ostentação deve ser apreciada, porque às vezes tem ostentação, mas não tem fundamento. E aí, se você precisa de um texto para corroborar com a sua fé, evidentemente, Jesus chegou lá na figueira e ela estava com folhas bonitas. A senhora passou lá e viu folhas bonitas, e ele colocou a mão lá para tirar o quê? Fruto, mas tinha uma folhagem bonita, tinha uma aparência bonita, era belíssima, mas não tinha fruto. Então, somente Jesus é quem pode fazer essa avaliação desse homem e dessa construção. Estudando hoje, eu percebi que a palavra prudência, ou prudente, se você quiser anotar, significa sabedoria prática. Diga comigo, sabedoria prática. Ou seja, sabedoria na prática. Quem é prudente? É aquele que pratica a sabedoria que recebeu. Porque tem aquele que recebeu, achou bonito, o discurso é belo e a palavra é maravilhosa, mas não há prática, não há ação. Romanos capítulo 1 ao capítulo 11 é teoria, é ensino. Do capítulo 12 ao capítulo 16 é prática de fé. Então o cristianismo, ele vive nessa tensão, nesse dualismo bom. Você recebe, você aprende e você pratica aquilo que recebeu. Aprendeu sobre amor? Aprendi, agora ame. Aprendeu sobre perdão? Aprendi, perdoe. Aprendeu sobre reconciliação? Aprendi, inclusive aprendi que eu recebi o ministério da reconciliação. Então faça reconciliação. Porque uma coisa é aprender e outra coisa é praticar aquilo que aprendeu. Quem recebe e pratica é prudente. Quem recebe e não pratica é só um intelectual, um inteligente, um sabido, mas não é prudente. Conta-se a história de que um idoso entrou num auditório de visualização artística e ficou procurando os lugares assim para sentar, e todo mundo na sua audiência, ninguém deu um lugarzinho para ele. E aí ele se aproximou de uma bancada onde havia mestres, gente renomada, e aí um cidadão que estava assim percebeu que ele estava em pé procurando lugar e ninguém cedeu para ele um lugar. Aí se levantou e disse, por favor, senhor, sente aqui no meu lugar. Quando ele fez isso, todo mundo ficou em pé, aplaudiu, achou bonito. Mas ninguém fez. Um apenas se dispôs a fazer aquilo. Todo mundo acha bonito, todo mundo vai aplaudir, mas não tem disposição para fazer. Então tem muita gente com disposição para aplaudir, é bonito demais, mas não tem disposição para fazer. Sabe que é para fazer, mas não faz. Sabe que é para agir, mas não age. Então não é prudente. Diga comigo, o prudente é aquele que sabe e faz. Se aprendeu, vamos lá, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E faz. Vai me ajudando para eu cumprir com a minha tarefa. Entre a construção de ostentação e a construção de fundamentação de firmeza, qual será a sua escolha? Termino com essa consideração. Alguns versículos que eu gostaria de citar nesta noite para observarmos o caminho da prudência e como Jesus trata essa questão da prudência. Vamos analisar e depois vamos voltar para o texto. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Se ao seu lado tem um irmão novo convertido, ajude para que ele possa acompanhar o texto sagrado.
Evangelho por Jesus, capítulo 24 e 45 de Mateus. Eu quero ler o verso 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aí o versículo 45 diz: quem é, pois, o servo e prudente, servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, como diz na sua versão? Servos, os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Qual foi a verdade que eu aprendi nesse texto? É que o prudente é uma figura, é uma pessoa que recebe confiança. O prudente é digno de confiança. E o senhor maior da casa, quando acha alguém que tem prudência, ou seja, sabedoria aplicada, ele não teme em confiar os seus menores, os seus empregados, os seus conservos a este homem prudente. E por quê? Lá em Coríntios, que nós não vamos ler agora, eu percebi que uma das características do prudente é a humildade. O prudente, quanto mais honra recebe, mais encontra razão no seu coração para a humildade. Veja, Paulo vai dizer uma coisa extraordinária. Paulo era aquele homem de um conhecimento invulgar, todos nós sabemos, né? Pensava como cristão, falava como judeu, escrevia como romano, era um homem de um conhecimento invulgar. Mas Paulo vai dizer assim à igreja de Corinto: ninguém pense acerca de mim além daquilo que eu sou, para que ninguém me encha de elogios excessivamente, e isso não vai funcionar na minha vida, porque eu não sou nada disso que vocês estão dizendo. Mas aquele que me chamou para o santo ministério, a ele seja dada a honra, a glória e o louvor. É como se Paulo estivesse dizendo assim: gente, vocês me têm em consideração, mas eu vou passar. Vocês me têm nesse patamar, mas eu vou passar. Mas aquele que de fato é Senhor seu e meu, esse não passa. Esse permanece firme e fiel. Inclusive eu, Paulo, estou propenso a todas as dificuldades. Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas aí ele ouviu o sussurrar da voz do Espírito de Deus na sua alma, dizendo: mas graças a Deus, que me dará a vitória por Cristo Jesus. Então, uma das características do prudente, ele é homem de confiança porque ele é humilde. Ele não diz assim: eu e o meu Senhor somos do mesmo tamanho, por exemplo. Não. O Senhor é o Senhor e eu sou o seu servo que trabalho com os seus conservos. Quem me entende diz amém? O fato de você dar o seu dinheiro, o seu dom, o seu talento, sua pedra de ouro, suas pedras preciosas na mão de alguém e confia a esta pessoa, essa pessoa não pode dizer: esse ouro é meu, é dele, é dela. Não, está confiada a esta pessoa. Essa pessoa é fiel depositária. Na prudência que tem, vai aplicar a sabedoria, mas o talento é do Senhor. Quem diz amém, meus irmãos? Então, digam após mim: o prudente recebe confiança. Só vocês? Outra vez? Confiança. Deus confia em você. Confia, pastor, confia. Confia tanto
que Paulo diz que você é vaso de barro e dentro de você tem os tesouros da glória de Deus. Olhe, confia tanto que deu a você cânticos, deu profecia, cura, interpretação, variedade. Sim ou não? Você ora e pela misericórdia de Deus, Jesus cura. Sim ou não? Você estende as mãos e alguém diz assim, estou sentindo uma coisa tão boa. Não é a presença de Deus na sua vida? Ou é você mesmo? Ou é você mesma? Deus confia em você? Você tem essa consciência que Deus confia em você? É porque você foi achado prudente perante Ele. Recebeu, vai praticar, mas vai praticar com humildade. Outro texto. É Mateus ainda, não é? 25. E aqui é clássico esse texto. Vamos ler e depois outro texto veremos. Mateus 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10, que tomando as suas, saíram a encontrar-se com 5 delas eram, e 5 as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram. As lâmpadas estavam acesas das nécias? Sim ou não? Sim. Qual é o problema entre as nécias, as loucas e as prudentes? Reserva. O prudente anda com reserva. Ou seja, esse copo contém o quê? Água. Então este copo é para minha provisão. Então qual é a minha estrada hoje? A minha estrada é daqui para Olinda, é daqui para Itapissuma. E aí eu posso sentir sede, e aí eu vou daqui para Itapissuma, daqui para Olinda, daqui para Caxangá, e vou com esse copo com água. Se eu sentir sede, eu vou beber esta água. Está certo ou está errado? Está certo. Agora, se eu disser assim, pode acontecer do carro quebrar, do ônibus faltar, pode acontecer qualquer imprevisto, eu vou levar esse copo para a minha provisão e vou levar essa garrafinha como reserva. Porque se aqui se esgota, eu encho ele outra. Aqui está a diferença. Aqui é a nécia, a louca, a insensata, que só tem um copo com água para esperar o noivo. E aqui, diferente dela, está a prudente, que tem esse copo com água, mas tem. Se o noivo tardar, eu espero. Mas eu espero com lâmpada acesa. Se ele vem hoje, a lâmpada está. Se ele vem amanhã, a lâmpada está. Se ele vem na minha juventude, a lâmpada está. Se ele chega na minha velhice, a lâmpada está. Se ele vem no meu vigor físico, a lâmpada está. Se ele vem na minha velhice, nas enfermidades, a lâmpada está acesa. Glória a Deus. Porque o prudente sempre tem reservas. E eu não duvido que há entre nós mulheres e homens que estão vivendo hoje muito das suas reservas com Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu jovem, minha jovem, homens da minha idade, mulheres da minha idade, aprendamos com essa geração que soube fazer reservas. Nós estamos nos virando, nos tornando, nos mostrando ativistas religiosos. Ninguém tem mais tempo para culto de doutrina. O corre-corre é grande. Quando vai para o círculo de oração, é só quando o aperto está apertado de verdade, porque se for um aperto que dá ainda para escapar, não dá tempo para orar.
que a vida é corrida, eu sei disso, é filho na escola, é outro na faculdade, é menino doente, o dente dói, o osso dói, o olho coça, o cabelo tem que fazer a chapinha, e tem casamento, e tem 15 anos, e o carro quebrou, e eu vou trocar o carro, e o avião que atrasou, mas eu vou pegar o avião, e é uma agonia grande. É assim ou não é? E aí a gente vai vivendo de copinho só, e o tempo passando e você com um copinho na mão, o tempo passando e você... E Jesus já dizendo assim, arruma uma garrafinha de reserva aí. Aleluia. Eu não estou dando uma doutrina a você, não. Estou dando um conselho. Se quiser aceitar, aceite. Se não quiser aceitar, problema seu. É um conselho, que quem dá doutrina aqui é o pastor da igreja. Eu estou dando um conselho aos da minha idade. Faça reserva, porque você não sabe como é que esse mundo ainda vai ficar. Está ruim, pode piorar muito mais. Mas a gente está esperando dias melhores. Está esperando Papai Noel na porta de casa, uma sacolinha vermelha, olha aqui o presente, olha aqui o pacote de dinheiro. Está esperando isso? Não. A gente está esperando o que Paulo disse na carta aos Tessalonicenses. A gente já está acordando assim, olhando. Será que é hoje que toca a trombeta? É hoje, meu Deus. Aleluia. É hoje, Jesus. Glória a Deus. Quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, assim nós diremos, tragada foi a morte pela vitória. Onde? Aí a gente vai zombar. Onde está, ó morte, a tua força? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Oh, Jesus. As prudentes são humildes, mas não são bobas. Ser humilde é uma coisa, e ser bobo da corte é outra. Mas não é humilde, pastor? É. Mas disseram para as prudentes. Mas as prudentes responderam, não. Por que não? Porque as nécias disseram, dá um pouquinho do teu azeite. Foi que as prudentes disseram? Diga comigo, não. Não. Olhe, a experiência é pessoal. A minha unção não serve para você e a sua unção não serve para mim. Se repete a mesma história de Davi e Saul, cada um com a sua roupa, cada um com a sua arma. Saul com a sua espada, Davi com seu badoque, Saul com a sua armadilha forte, poderosa, e Davi com a sua roupa do campo, cada um na sua, cada um com a sua experiência com Deus. Pode mergulhar, viu? Pode mergulhar no rio, pode cavar o poço que vai ter água para você beber. Ah, Senhor, aquela irmã é uma bênção, Deus vai fazer você ser uma bênção também. Aquele homem é muito cheio, Deus quer encher você também. Aquela família é uma maravilha, Deus quer entrar na tua casa e operar maravilha também. As prudentes disseram, não, eu sou prudente, mas não sou boba. Dou não. O que é que vai fazer? Olha, vá buscar quem vende e compre. Diga comigo, compre. A prudência, que eu aprendo aqui também, tem um preço a pagar. Prudência não vem de graça. Tem um preço. As coisas de Deus têm um preço ou não tem? Tem. E tem gente que só recebe no tempo, porque se receber antes, Deus perde ele. Se estraga, irmãos. Às vezes você está dizendo, Deus, que demora. Não é demora, é que você está sendo ainda lapidado, arrumado por Deus para receber. Vai receber, vai, que ele é fiel. Ele não disse que vai dar? Vai dar.
Ele não disse que vai abrir a porta vai se abrir. Agora ele vai trabalhar em você, para você entender a vontade dele. Diga comigo, a prudência vence a guerra. E vence, pastor. Abra a Bíblia, Provérbios. A construção sólida. Eu estou falando do homem prudente que construiu a sua casa na rocha. É uma introdução. 24 e o versículo 6. Com medidas de prudência farás a guerra. 24 e 6 de Provérbios. Na multidão de conselheiros está o quê? A vitória. Por que a prudência vence a guerra? Porque a prudência participa, se doa. A prudência e o prudente não é egocêntrico, não concentra em si mesmo toda a capacidade de feito, de obras ou de coisas semelhantes. Ele participa. E quando ele participa, aconselha os sábios. Quem me entende diz amém? Amém. Quando você participa, as pessoas, o seu projeto, há conselhos sábios. Agora veja o versículo 5. Mais poder tem o sábio do que o forte. Isso só a igreja entende, o mundo não sabe. Se o mundo for escolher entre forte e sábio para a guerra, vai escolher quem? Forte. O forte. Aquele que apresenta uma estrutura até corpórea, não é? De lutador, bravo. O mundo vai dizer assim, eu quero esse que é forte. Mas quem vence a guerra não é o forte, é o sábio. É o prudente. Salomão diz assim, o simples dá glória a Deus por tudo, mas o prudente atenta para os passos. Perceba, irmãos, que tem gente que não conhece nem a pessoa chega na igreja, esse irmão aí é uma bênção, isso é uma tocha. E você conhece ele há quantos anos? Estou vendo agora, já senti o revelamento. A Bíblia vai chamar isso de imprudência. Me lembro agora do irmão lá no centro do Recife, foi passando aquele povo que fica com o microfone na mão assim. Olha a roupa, venha comprar, não sei o quê. Um pastor foi passando, o irmão da igreja foi passando. Aí o irmão olhou assim e disse, pastor fulano, ele se escondeu assim, com vergonha, disse, vaso de alabastro. Nem conhece a pessoa, nem sabe o proceder da pessoa. E como é que eu conheço a pessoa, pastor? Coma 1 quilo de sal com ela. Quem come 1 quilo de sal em um dia aqui? Se comer, morre. Para os rins, a pressão sobe, dá o piripaque e morre. E a gente vai cantar junto ao trono de Deus, a um lugar preparado para ti. E como é que a gente come 1 quilo de sal? Não é assim, pastor? Como é que come 1 quilo de sal? Todo dia um pouquinho. Aquela irmã é uma bênção, faz 5 anos que eu estou comendo 1 quilinho de sal com ela. Daqui a 10 anos, e aquela irmã? É uma bênção, mas faz 10 anos que eu estou comendo 1 quilinho de sal com ela, é uma bênção. Mas aquele irmão pinota num pé só. Vamos ver como é que ele pinota nos dois. Aquele irmão fala em línguas estranhas o culto todo. Vamos ver como ele é com a esposa em casa. Porque aqui na igreja, Lili. Eu quero saber se ele tem Lili em casa também. Não é assim, pastor? Porque o simples é fogo. E outra coisa, olha, vou dar um conselho, não é doutrina, não é conselho.
Se seu irmão tem um nome, não fique chamando ele de vaso, tocha, rio seco, carne crua, terra seca. Fique não. Se é irmã Maria, a paz do Senhor, irmã Maria. Irmão José, agora se você percebe que ele está vivendo uma situação difícil na vida, ore por ele, jejum por ele, caminhe com ele. Como é que vai tu, vaso? Não. Ele tem nome, nome dele. Porque o prudente atenta para os passos. Provérbios 19, primeiro. Já termino, pastor Martins. Qual foi o problema do insensato de Mateus 7, 24 a 27? É isso mesmo. Me ajude. Veja Provérbios 19, 1 e 2. Aqui está o problema do rapaz que construiu a sua casa sobre a areia. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios. Agora, veja o versículo 2. O problema do rapaz lá de Mateus 7 e 24. Não é bom proceder sem refletir. Na minha versão diz pensar, analisar. Não é bom. E peca quem é precipitado. Diga comigo, o prudente não é precipitado. O prudente não é. O prudente naturalmente é humilde e calado. Porque a sabedoria passa pelo silêncio. Diga após mim. A inteligência passa pelo silêncio. Você não tente subestimar uma pessoa calada. Fulano é tão calado, é porque ele está fazendo aquilo que o rapaz do Mateus 7, 24 não fez. Não examinou o terreno. Examinou? Não fez exame do material. Escolheu ostentação e não escolheu fundamentar. E aí construiu a sua casa sobre areia. E estava bonita a casa? Bonita, porcelanato, pintada. Tudo maravilhoso. Mas aí Jeová abriu a torneira do céu, tome chuva. Vento. E a casa caiu. Com toda a sua beleza, ruiu, caiu. Por quê? Porque Provérbios está dizendo, não é bom proceder sem refletir. Vou dar uma palavra aqui. Não é bom falar precipitadamente. Se você não tem segurança no que vai dizer, não fale. Se você não tem firmeza no que vai falar, não fale, porque uma palavra dita a seu tempo é como maçã de ouro em salvas, mas uma palavra fora de tempo pode matar. E é mais fácil conquistar uma cidade do que o coração de um soldado ferido. Então, se você não tem segurança, porque o prudente não é precipitado. E aí, nós vamos terminar com Tiago. Vamos terminar com Tiago, que já deu a hora. E o pastor Martins é cuidadoso com o horário, e eu tenho aprendido muito com ele. E vamos terminar dentro do horário. Tiago, capítulo 1, versículo 22, sobre a palavra. E aí eu termino fazendo a conexão de Mateus 7 com Tiago 1, 22 e 23. Tornai-vos, pois, praticantes da... E não somente... O que foi que Jesus disse lá? O prudente é aquele que ouviu e praticou. E Tiago está dizendo, seja praticante e não apenas... Agora, outra verdade aqui. Ninguém consegue ser praticante antes de ser, primeiro, ouvinte. Porque a fé vem pelo
e o ouvir. Agora, a prudência vem pelo praticar aquilo que ouviu. Tiago vai dizer: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Veja o que Tiago diz: enganando-vos a vós mesmos. Você não enganou a ninguém, está enganando a si mesmo. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, será semelhante ao homem que contempla-se no espelho o seu rosto natural. Versículo 24. Pois a si mesmo se contempla e se retira para perto ou para longe? Para longe. E se esquece de como era a sua aparência. Eu li uma literatura hoje que diz assim: é impossível você ficar na frente do espelho e não se ajustar. Faça um teste, principalmente as mulheres. Ela pode estar impecável, e aí eu sei porque eu tenho na minha casa 4 mulheres. Ore por mim, que grande é a luta. Eu e Paulinho se arruma fácil, rápido, mas as mulheres tira a bota, gostou, não gostou, e aí uma fica dizendo para a outra: gostei não, então tira. Eu também não gostei da tua não, e fica naquela luta, e eu: Jesus, me dê graça para eu chegar na tua casa. Então escute, é impossível homem ou mulher chegar na frente do espelho e não se ajeitar. Se não ajeitar a gravata, ajeita o cabelo, ajeita alguma coisa. Ajeita alguma coisa. Porque o espelho é para isso. E Tiago está dizendo que a palavra de Deus é o que para a gente, irmãos? Não é martelo não agora. Não é fogo. A palavra agora não é espada. Na teologia de Tiago, a palavra é o quê? Espelho. Que eu me vejo, me analiso, me prescruto. Um estudante de teologia disse assim: difícil não é ler a Bíblia, difícil é ser lido por ela. E no Salmo 139, quando Davi diz: tu me sonda, tu me vê em pé, deitado, entrando, saindo, dormindo, acordado, em cima, embaixo, no mar, no céu, tu me vê de todo jeito, Deus. Mas ele termina dizendo assim: vê, Senhor, 139, 24, vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau. Porque nessa corrida de ativismo, de tanta coisa, às vezes eu nem me vejo. Eu passo pela tua palavra e digo: tá bom, Jesus está comigo e está tudo certo. Mas o salmista está dizendo: sonda-me, Deus. Faça isso por mim, Senhor. Aleluia, é um clamor. Põe o aferidor da tua palavra em minha alma e vê se há em mim algum caminho mau. É como um médico que diz assim: olhe, se você não viesse hoje para esse exame, você ia morrer. Mas por que, doutor? Porque tem um início de câncer. O que, doutor? Eu nunca percebi. Você nunca percebeu e um exame fácil não ia perceber nunca. Mas esse exame mostrou que há possibilidade de câncer. A gente vai cirurgiar, vai fazer o tratamento e você vai ficar bom. Se você demora, morre. Assim é a palavra de Deus. Corre logo para ela. Aleluia. Mergulha logo nela. E diz assim: vê, Deus, se há em mim algum caminho mau. Porque eu não quero ser apenas ouvinte toda sexta-feira da palavra. Eu não quero ser ouvinte toda a escola dominical da palavra. Eu não quero ser comprador de Bíblia, de livros apenas. Eu não quero ser teólogo apenas. Eu não quero ser obreiro apenas. Eu quero praticar a tua palavra. Eu quero viver a tua palavra. Eu quero andar na tua palavra. A palavra de Deus é espelho que nos mostra, que nos analisa e nos traz o bem.